Deus colocou no meu coração essa semana, né? Uma palavra que tem me confrontado muito esse tempo todo. Porque não é fácil tomar decisões. Não é fácil tomar decisões. Porque tomar decisões na vida, a gente pode ir por alguns caminhos sem volta. Tomar decisões na vida, a gente pode fazer coisas que a gente vai ter consequências por muito tempo. E Deus tem falado comigo, e quando o pastor na segunda-feira passada me disse para que eu trouxesse a palavra, e no mesmo culto que ele estava pregando, Deus já falou comigo o que eu precisava falar. Deus falou comigo, falou: meu filho, fale sobre decisão. Porque nessa terra, nesse lugar, a palavra fugiu da minha cabeça agora. Nós somos o que aqui? Estrangeiros. E aí nessa terra, quem é estrangeiro, quem é imigrante, ele precisa tomar decisões todos os dias. Porque quando nós saímos da nossa terra, da nossa base, da nossa família, e tomamos a decisão de vir para cá, essa decisão ela pode acarretar em várias coisas. Então a gente vive um confronto todos os dias para dizer: tomei a decisão certa? Tomei a decisão correta em sair do que eu tinha, da estrutura que eu vivia, em sair do meu país, sair da minha família e vir para um lugar que eu não conheço ninguém? Então, isso fala muito ao meu coração. Isso, muitas vezes, eu me pego me questionando, me perguntando. Mas eu quero dizer para vocês que, mediante a qualquer decisão que vocês tenham tomado, Deus ele está no controle. Deus ele está no controle. Porque a misericórdia de Deus, ela está acima de qualquer coisa. A misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida. Porque o amor do Senhor, ele é constrangedor. E aí, eu vejo claramente no nosso dia a dia que Deus ele nos dá oportunidades. Ele nos deixa decidir. Desde a criação de tudo, Deus ele deixou Adão e Eva decidirem. Vocês conhecem a história. Ele permitiu. Ele falou: isso não pode. Mas a decisão é sua. E ali o homem decidiu fazer o que Deus mandou não fazer. Ele decidiu tomar a decisão em comer aquilo que Deus falou para não comer. E aí eu faço uma pergunta para vocês: e se o homem não tivesse comido? Teríamos a história hoje? Qual seria a história hoje? Qual seria a história hoje? Como seria o desenrolar disso aqui? Nós não saberíamos. Mas através da decisão errada de do homem e sua mulher, a história se desenrolou. A história se fez acontecer. E aí nós vemos a resposta de Deus para o homem. Nós vemos a consequência que Adão e Eva sofreram. Foram expulsos do jardim do Éden, né? Foram expulsos, foram retirados daquilo que Deus criou para eles. Mas a vida deles não parou.
Porque o amor e a misericórdia de Deus superou o erro do homem. O amor e a misericórdia de Deus foi além do que o homem erra. Porque Deus já sabia que o homem ia errar. Deus já sabia que eles iam comer. Deus já sabia. Não foi surpresa para ele. E Deus já tinha preparado além daquele momento para eles dois. E nós vivemos isso o tempo inteiro na nossa vida. A pastora Simone aqui, eu brinco com ela, mas toda vez que eu falo algo com ela, ela diz para mim assim: vamos orar. Vamos orar. E eu falo: pastor, Deus já está falando e tal. Não, vamos orar. E aí, eu quero ler o texto base aqui que Deus me deu para que a gente pudesse ler. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Versículo 12, desculpa, versículo 12. Seis, 12. E diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. E o que ele fez? Escolheu 12. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do próprio Deus nesse versículo. Nós estamos falando daquele que não toma decisões erradas. E aqui ele mostrou para a gente como devemos fazer na hora de tomar uma decisão. Jesus tinha várias pessoas que andavam com ele, multidões que o seguiam, e ele precisava escolher os 12. Os 12 que iam dar continuidade àquilo que ele estava ensinando naquele momento. Os 12 que iam dar a diferença e o norte para aquele povo, iam estar do lado dele. Jesus precisava se retirar para orar? Jesus, só na característica e no modo de ser, de agir, ele já sabia quem era quem. Ele já conhecia cada um deles. E ele se retirou para orar, porque ele precisava fazer essa escolha. Eu quero dizer que Jesus já conhece a sua característica. Jesus já sabe quem você é. Ele conhece a sua essência. Ele conhece o seu coração, o seu profundo. Ele conhece o que você pensa. Ele conhece como você age. Ele conhece as suas atitudes. Só que ele quer dizer para você, quando for tomar alguma decisão, chegue até mim. Venha até mim. Que eu quero ter a oportunidade de pelo menos falar para você: filho, não faça. Filho, vai. Porque ao menos isso faz com que a diferença da sua decisão, mesmo que seja errada, tome uma proporção menor. Porque Deus, ele quer ter a responsabilidade da sua vida nas mãos dele. Porque foi ele que te criou. Você é dele, você não é de ninguém. A responsabilidade da sua vida é de Deus. Ele te gerou. E ele tem esse sentimento de não deixar com que você erre.
Ele tem esse sentimento de não deixar com que você entre em situações erradas. Porque o desejo dele é que você viva uma vida segundo a vontade dele. E a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Quantas vezes nós temos uma condição de tomar uma decisão que no fundo a gente sabe que não está certo. E aí, muitas vezes nós homens, né? A gente quer convencer a nossa esposa. A gente quer vender o peixe para nossa esposa. Não, é legal. E a nossa esposa já fala e não acho bom isso. Vamos orar. Não, preste atenção, não é de Deus isso. Só que o homem, que é o cabeça, que está à frente de tudo, ele quer convencer ela que é bom. Não, esse cara é legal. Pô, ele vai ajudar muito aqui. E Deus está falando. Não. Primeiro, porque para você chegar a esse ponto, você já não está em paz. Você já não está em paz. E aí eu quero dizer que em toda a história da Bíblia, a todo momento, todos os homens de Deus tomaram decisões erradas. Todos. Nenhum, tirando Jesus Cristo, não tomou uma decisão errada. Porém, eu quero dizer para você que todos os homens de Deus que tomaram a decisão errada sofreram a consequência da decisão. Sofreram. Porque foi escolha própria. Mas o amor e a misericórdia de Deus deram a vitória para todos eles. Todos eles. Mas uma coisa, do caminho, da decisão errada, a vitória foi fundamental. Primeiro, reconheceu que errou. Reconheceu que errou. Segundo, entregou o erro na mão de Deus. E terceiro, pediu: Senhor, me ajuda. Me dá a direção certa. Quando a gente faz isso, Deus, Ele reassume a responsabilidade da nossa vida. Porque no momento que você tomou a decisão, a responsabilidade foi sua. Mas no momento que você passa isso para Ele, Ele reassume a responsabilidade. E quando Ele reassume a responsabilidade, você pode estar convicto que a decisão que você tomar vai ser certa e Deus vai te abençoar. Jonas, Deus falou para ele: sai daqui e vai para Nínive. Amaldiçoa aquela cidade. O que Jonas fez? Desobedeceu. Deus, ele falou para Jonas. Deus, ele direcionou Jonas. Mas foi vontade própria dele, decisão dele, foi dele, não ir. E ele sofreu consequências. Parou dentro do ventre de um peixe. Vamos falar aqui de outra passagem que a gente conhece. Abraão e Ló. Abraão e Ló estavam simplesmente em Canaã, a terra prometida. Abraão e Ló, eles estavam com muitas terras, muitos gados, muita prosperidade, os dois juntos, tio e sobrinho. Só que os trabalhadores, os pastores dos dois não estavam se entendendo, por ambição, por poder, por vontade de ter mais, por vontade de ganhar mais. E aí, naquele momento, eles entenderam que eles não podiam estar mais juntos. E tinham que tomar uma decisão. Jó virou para Ló e falou assim, Abraão virou para Ló e falou assim: escolhe, para que lado você quer ir? Para a direita
ou para a esquerda? Ló, ele olhou o campo mais belo, mais bonito, mais próspero, segundo aos olhos dele, segundo o coração dele. E o que a Bíblia diz? O coração do homem, ele é o quê? A Bíblia diz que a nossa boca fala que o quê? E aí ele tomou uma decisão. Abraão ficou com a parte pior. Ló achou que estava em vantagem. E a Bíblia diz que um pouco mais à frente, ele chegou em Sodoma. Foi preso, perdeu tudo. E o tio Abraão, que ficou? A partir daquele momento, a Bíblia diz que a partir daquele momento, Deus fez as promessas para Abraão. Deus entregou as promessas para Abraão. Porque Abraão não se precipitou. Abraão não tomou uma decisão segundo os olhos dele. Mais uma vez eu digo, mesmo com a decisão errada de Ló, o que Deus fez com Ló? Misericórdia, e mandou Abraão ir lá e resgatar Ló. O filho pródigo, eu quero tudo agora, me dá. Eu quero meus bens, o que é meu, o que me pertence. Me dá, pai. Eu não quero esperar. Decisão dele. O pai já tinha tudo planejado e preparado. Mas a decisão dele fez com que ele pedisse tudo. E fosse viver a vida dele, conforme ele queria. E o que a gente sabe? Se afundou em lama. Se perdeu, gastou tudo. E mais uma vez eu digo para vocês, o que foi que Deus fez? Deus preparou uma festa quando ele voltou. Deus preparou uma festa quando ele voltou. E certamente ele teve tudo de volta do melhor. Porque ele reconheceu que a decisão que ele tomou foi errada. Ele reconheceu e disse: Senhor, toma as rédeas da minha vida. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu estou fora da casa do pai, eu preciso voltar para a casa do pai. Porque na casa do pai eu tenho o melhor. Se você hoje está fora da presença de Deus, se hoje você está focando em outras coisas, eu quero te dizer, volte para a casa do pai. Volte para a presença do Pai, volte para a direção do Pai, volte para debaixo da responsabilidade do teu Deus que te criou. Porque certamente as suas decisões serão certas. Para finalizar, quero dizer de um homem que tomou a melhor decisão da vida dele e o outro que tomou a pior decisão da vida dele. Jesus, quando estava sendo crucificado, existiam dois ladrões. Um à direita e um à esquerda. E naquele momento, um debochava de Jesus. Um falava, se você é Deus, manda eles nos soltar, nos tire daqui. Enquanto o outro observava e disse para Jesus, lembre-se de mim. O que ele fez? Senhor, está aqui a minha vida. Eu errei esse tempo todo. Eu pequei esse tempo todo. Eu sou um ladrão. Eu estou sendo crucificado por isso. É o último minuto da minha vida. Mas, lembre-se de mim. Cuida de mim. Toma de volta a minha vida. E assim Deus quer fazer conosco. Não importa a idade que você tenha, o tempo que você está vivendo, tomando decisões erradas.
O tempo que você está passando na sua vida e você olha, você fala, meu Deus, toda hora eu tomo uma decisão errada, toda hora eu erro diante do Senhor. Deus não quer saber disso. Deus, Ele quer apenas que você olhe para Ele na cruz e fale, Senhor, lembra-se de mim. Cuida de mim. Toma a responsabilidade da minha vida novamente, independente do que você fez, independente do que você viveu. A sua melhor escolha, a sua melhor decisão, em tudo que você fizer na vida, é entregar a sua vida para os caminhos do Senhor Jesus. É entregar a responsabilidade da sua vida na mão do Senhor Jesus. Porque mesmo que você tome a decisão errada, Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai fazer o que era ruim ficar bom. Deus transforma maldição em bênção. Deus, Ele traz vida onde há morte. Deus traz união onde há separação. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Porém, guardem isso. Guardem isso. A decisão é sua. A decisão é sua. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Cadê o multimídia, o som multimídia? Aleluia. Pessoal, faça um momento de reflexão na sua vida agora, vai.